É evidente que vai ficar todo mundo de olho na largada do Felipe e na estratégia, no ataque ou não do Lewis Hamilton, mas não se pode esquecer que na segunda fila, né, tem Kimi Raikkonen, tem o Fernando Alonso. Já foi dito aqui que ele larga muito bem, o Alonso, mas hoje no lado mais sujo da pista. Aí o quinto colocado do grid, o Nick Heidfeld, o alemão da BMW. O Fernando Alonso, nas declarações pós-treino, garante que vai segurar um pouquinho, que ele vai esperar a corrida, que ele quer somar pontos, dando a entender que a vitória seria apenas uma consequência do desenvolvimento da prova. É o que a gente vai acompanhar a partir de agora. Ao vivo, mais uma etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1. A terceira etapa. O campeonato começou na Austrália, foi para a Malásia, chega hoje ao Bahrein. E depois, no dia 13 de maio, vai para a Europa com o Grande Prêmio da Espanha. Felipe Massa já chegou, Lewis Hamilton vai se colocando ali. O Fernando Alonso, atrás do Felipe, o Kimi Raikkonen, o vice-líder do Campeonato Mundial. 18 pontos o Alonso, 16 o Kimi, 14 o Hamilton, 10 o Heidfeld, com 7 pontos Fisichella e Felipe Massa. Todo o staff da Ferrari preparado, os últimos carros vão se aproximando. Aí está Ron Dennis, o chefe da McLaren. Começa muito bem a temporada, evoluiu bastante nos treinos pré-temporada 2007, um domínio total da Ferrari e uma boa evolução da McLaren logo na segunda prova. As luzes vermelhas se acendem, as 5 acesas. Quando elas se apagam, a largada. Giro alto, largada para o Grande Prêmio do Bahrein, com o Felipe Massa aqui à direita no vídeo, largando para manter a primeira posição. Hamilton a segunda. Fernando Alonso se lança e toma o terceiro lugar, ou tenta tomar o terceiro lugar de Kimi Raikkonen, que vem bem por fora o Raikkonen. Não só para manter sua terceira posição, como também chegou a atacar o Lewis Hamilton. Os 4 primeiros colocados do grid vão mantendo suas posições. Lá vai para o ataque o Fernando Alonso e consegue tomar o lugar de Kimi Raikkonen. Atacado também pelo Heidfeld. Felipe Massa mantém a ponta. Lewis Hamilton em segundo. Fernando Alonso ganhou um lugar, ganhou a posição. E aí, uma batida com um carro da Honda. Jenson Button e uma TRS, uma STR do Scott Speed. Scott Speed e Jenson Button se envolveram num acidente. Massa mantém a primeira posição. Safety car na pista no Bahrein. Safety car na pista no Bahrein, logo no começo da prova, antes ainda de ser completada a primeira volta. Massa, Hamilton, Alonso, Kimi Raikkonen. O safety car entra na pista, como você pode ver. Não seria talvez o melhor negócio para o Felipe Massa. Ele para esperar a chegada de todos os carros. Aí estão Speed e Button, que se envolveram no acidente e acabam abandonando. E pelo jeito houve apenas mesmo um acidente. O Button se explica um pouco mais ao Speed. Vamos ver se foi flagrado o toque entre os dois. Estava na 16ª posição o Button. Estava ultrapassando. Alguém lá atrás acabou se envolvendo. Aí o Button parece que ficou num segundo acidente, não é não? Porque olha, ele rodou ali, foi tocado. O Button... Um carro da Spiker passava. O Christian Albert, e aí os dois acabaram se envolvendo. Bom, o safety car não era talvez o melhor negócio para o Felipe nesse começo de prova, né, Reginaldo? Não era, mas de qualquer forma, ao Sutil indo para o box também, sem bico, sem parece que ele asas tocou no Button e o Button rodou, né? A impressão que tem que o Button e o Speed não se tocaram. Exatamente. O toque foi aí, então quando o Button rodou, o Speed rodou atrás. Exatamente. Mas eu digo o seguinte, o Kleber, não faz grande diferença não, porque uma vez que ele esteja na ponta, na hora da relargada, é só caprichar direitinho, é uma chance até melhor. A largada dele foi boa e a largada do Fernando Alonso, né, Burt? Mais uma vez, bem na largada o Fernando Alonso. Você vê que aconteceu já como teoricamente deveria, né? O Massa pulou um pouco melhor. Você viu que ele nem se preocupa tanto em fechar a porta, porque justamente pelo lado de dentro é muito sujo e escorregadio. Então, mesmo tendo ali o Hamilton mais ou menos próximo, ele procurou ficar do lado esquerdo e limpo da pista. E o Alonso, sim, você pode ver que mais uma vez pulou bem, ou seja, né, a McLaren consegue ter um bom pulo na largada e conseguiu uma manobra boa, porque o Kimi conseguiu ficar aí à frente
mas o Alonso soube escolher a trajetória ideal para que na curva 3 fizesse a ultrapassagem. Então são nessas horas que os grandes pilotos fazem alguma diferença. Foi cortada a imagem do replay na hora que ia ter o acidente, né? Aí a luta do Kimi Raikkonen, ele foi atacado pelo Alonso, depois ele tentou por fora aqui, e a curva era à esquerda, ameaçar o Lewis Hamilton e depois acabou sendo ultrapassado. Ele foi até bem. Até bem, né? Na reação, né? Porque estava do lado sujo da pista, foi até muito bem. Só que aí o Alonso, aproveitando a melhor tração da curva anterior, na terceira curva ele passou de novo aqui. O Rubinho está em 16º. Acabou perdendo uma posição em relação à largada. Perdeu para o Kuta. Keep the tyres nice and warm. Keep tires nice and warm. It's a good start, mate. It's a very good start. Elogiado pela largada aí o Kovalainen da Renault. Agora, ele que ganhou várias posições, largou em 12º, está em 9º agora na corrida. Nesse momento, continua aí o aquecimento de pneus, há uma economia de combustível, o que pode até, eventualmente, dependendo do número de voltas que o safety car fique na pista, mudar a estratégia pré-traçada pelas equipes? Essa é a intenção, Kleber. Você vê que o engenheiro do Kovalainen pediu para ele aquecer os pneus, né? Você está vendo o Raikkonen fazendo o mesmo. É fundamental o aquecimento de pneu. Como eu já disse ontem, né? O carro de Fórmula 1 é muito sensível à temperatura do pneu que gera a aderência. Então, pode ver que todo mundo está fazendo isso. E como você disse, eles tentam economizar o máximo de combustível, porque se ficarem muitas voltas no safety car, quem sabe conseguindo reduzir o ritmo, reduzir, quanto menos aceleração, menos combustível se gasta, e consegue de repente parar uma volta depois, o que é sempre bom, né? Você conseguir dar uma volta de tanque vazio a mais do que o carro que você está competindo, parando antes e voltando com o tanque cheio. E a STR já faz uma parada com o Lewis aí, trocando pneu. Aproveitou o problema e tirou o pneu duro, botou o pneu macio. Eu não sei por que ele largou de pneu duro, né? Era o único. Ok, Antonio, you have plus half a degree front wing and you have fuel for one more stop. Plus half a degree front wing, fuel for one more stop. Para mais uma parada apenas. Então, você vê que eles podem ter até mudado um pouquinho a estratégia, que ele falou, colocou mais asa dianteira, então o Lewis devia estar reclamando que o carro estava sendo um pouquinho diferente. E talvez fosse uma estratégia de 2 paradas, mas agora ele já fez a mudança do pneu e vai parar apenas mais uma vez. Então é praticamente um GP com apenas uma parada, né? Nesta volta vai para o boxe o safety car. E aí nós teremos de novo todo mundo acelerando. Aí o segundo colocado, Lewis Hamilton, o piloto inglês da McLaren. A primeira posição do Felipe Massa, que conseguiu manter a pole position. Massa, Hamilton, Alonso, Kimi Raikkonen, Heidfeld, Kubica, Fisichella, Weber são os 8 primeiros colocados. O Barrichello está em 16º. Abandonaram o Button, o Speed, o Sutil também foi para o box e parece que não volta para a prova. O safety car vai para o box, está lá à frente. E a gente vai para o reinício, para o início efetivo do Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula 1. Safety car no box. Acelera de novo a Fórmula 1 no Bahrein. Com o Felipe Massa passando aí pela reta dos boxes. Tenta uma manobra de ultrapassagem o Hamilton, mais para mostrar para o Felipe. Aí o Kubica consegue fazer a sua ultrapassagem. O Kubica deixou para trás o Fisichella. Vai com bom rendimento mais uma vez a BMW. E a gente vê, Kleber, que a velocidade em reta é preocupante, que o motor Mercedes está rendendo mais aí que o Ferrari. Você viu que o Felipe, como ele permitiu o vácuo do Alonso, que não tinha outro jeito, mesmo tendo freado bastante antes da curva para abrir a reta de uma vez, para reiniciar a corrida, ele correu o risco sim de perder a posição. Agora está mais tranquilo. Os 8 primeiros colocados, Massa, Hamilton, Alonso, Raikkonen, Heidfeld, Kubica, Fisichella e Weber. São os 8 primeiros colocados deste começo de Grande Prêmio. Aí o Rubinho na 16ª posição. O Mark Webber com o carro da RBR aí na 8ª colocação. Então são
as duas Ferrari, as duas McLaren, as duas BMW, a Renault do Fisichella e a RBR do Weber. Deu para ver ali pela câmera de dentro do carro do Alonso que você vê que a aderência do carro não é boa, você vê que ele tem um certo desequilíbrio, do carro ser um pouquinho de traseira, né? Não dá para ver tanto no volante, mas dá para sentir que o carro está um pouquinho difícil de dirigir. Isso deve-se ao pneu estar um pouco frio, justamente por essas voltas atrás do pace car. A areia na pista, né, que já reclamaram muito durante a corrida, a pista vai melhorando, vai ganhando mais aderência, porque agora ela está um pouco suja. E dá para ver também que desde ontem o carro do Hamilton solta um pouquinho de fumaça. Na classificação a gente já viu esse problema e agora de novo. Então, eu não sei não, nunca é ideal. Tá aí o Rubinho fazendo ultrapassagem em cima do Ralf. Uma ultrapassagem na força, foi na força, na valentia. Botou lado a lado com o Ralf, pareceu até que eles levemente se tocaram e o Barrichello ultrapassa o Ralf Schumacher. Barrichello vai para a 16ª posição nesse instante. Faltando 53 voltas, é o começo do Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula 1. Felipe Massa buscando a sua primeira vitória na temporada. O Barrichello lá à frente e o Ralf Schumacher na perseguição do brasileiro. Para a equipe Honda agora só um carro na pista, abandonou antes da primeira volta o Button. O Ralf não se dá por vencido, ataca o Barrichello, que vai buscando aí manter a sua posição. Duelos que não são novidade, esses duelos entre Ralf e Barrichello na Fórmula 1. O Kimi Raikkonen vai tentando se aproximar do Fernando Alonso. Na verdade, se aproximar é só força de expressão. Ele está na mesma batida ali do Fernando Alonso, perdeu a posição para o Alonso na largada. Eles vêm aí de novo pela reta dos boxes, completando mais uma volta. A quarta volta completada pelo Felipe Massa com Lewis Hamilton em segundo, Alonso em terceiro e num ritmo bem mais forte do que o ritmo do Alonso, Kimi Raikkonen. O Alonso dá pinta de estar um pouquinho mais pesado, até porque ele foi bem mais lento, ele foi 2 décimos mais lento do que o companheiro de equipe dele na classificação, no Hamilton, o que não é normal. E, inclusive, eles já ficam um pouco mais atrás do Hamilton. E o Kimi Raikkonen parece que não está muito afim de esperar, de negociar não, vai botando o carro do lado, vai ameaçando aí a terceira posição do Fernando Alonso. É a briga do líder e do vice-líder do Campeonato Mundial. Massa e Hamilton. Alonso e Kimi Raikkonen. Até vamos ver se hoje o Raikkonen vai ser um pouco mais agressivo. Acabou de errar. Acabou de errar. Saiu um pouquinho do traçado, porque na Malásia ele foi muito conservador, né? Acabou não fazendo nada assim de especial na corrida. Então vamos ver se hoje ele tá mais rápido que Alonso. Acho que deveria ir para cima. O Hamilton acompanhando ali, o Felipe Massa dando uma belíssima fritada ali no pneu dianteiro direito. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: nicotina é droga e causa dependência. Aquele erro do Kimi Raikkonen fez com que ele perdesse um pouco o contato com o Alonso. O Massa abriu mais 79 milésimos. Olha o Trulli ameaçado na sua posição pelo Wurz. Essa briga vale a 10ª posição no campeonato, no Grande Prêmio do Bahrein. E é briga pra valer, ó. E atrás está o Wurz e Rosberg, exatamente. Atrás está o Rosberg também da Williams, os 2 carros da Williams. Repito o que eu tenho dito, hein? A Williams começou o campeonato bem melhor do que imaginava até. E eles vão brigar pela 10ª posição. A Williams, que já somou 2 pontos no Campeonato Mundial, 2 pontos somados. E somaria na Malásia também. Ele estava muito bem, quebrou o motor no finalzinho. Carlos Gil acompanhando a movimentação do Grande Prêmio do Bahrein ao longo de toda a semana. Diga, Gil.
O Kimi Raikkonen, respondendo às críticas de que teria sido... disse que, na verdade, ele precisava preservar o seu motor, já que teve um problema na Austrália e na Malásia corria com o mesmo motor. Então, ele disse que preferiu garantir um terceiro lugar, alguns pontos que o manteriam ali na disputa pela primeira colocação, a tentar uma investida um pouco mais forte sobre o Hamilton, que poderia levar um prejuízo maior no motor. Sétima volta completada e o Massa vai abrindo, e agora abriu bem, hein? De 6 para 9. Uma bela volta do Felipe Massa. Ele fez a volta 1:35.2, 1:35.4. O tempo do Hamilton nessa volta. Felipe Massa deu a melhor volta dele na prova. Vai liderando o Grande Prêmio do Bahrein, até agora sem ser ameaçado. Continua em boa situação. Aí a diferença do Davidson para o Sato, uma briga mais lá atrás pela 14ª posição. O Ralf foi de novo para cima do Barrichello. Ralf continua brigando com o Barrichello, ultrapassou de novo o Barrichello. O Ralf Schumacher é o 16º, o Barrichello o 17º. E o Kimi volta a pressionar o Fernando Alonso. Essa briga entre os dois é interessante para Massa e Hamilton. Claro, é interessante. Sempre que um piloto está brigando com o outro, ele esteja na frente. Vamos lá, o Alonso está na frente do Raikkonen. Mas o fato de ele estar sendo pressionado, ele já não vai ser tão veloz como se ele estivesse sozinho. Ele tem que fazer um traçado, às vezes defensivo, às vezes não, mas psicologicamente ele já se defende. É um outro tipo de corrida que faz do que se estivesse sozinho. Agora, os carros todos estão hoje, neste momento, num momento exato em que o pneu começa a render melhor. No que o pneu macio começa a render melhor, a partir da 7ª volta, e fica agora umas 10, 12 voltas no rendimento máximo dele. E parece que o Massa soube se aproveitar bem desse momento do pneu. 8ª volta completada com Massa, Hamilton, Alonso, Raikkonen, Radfeld, Kubica, Fisichella e Weber nas primeiras 8 posições. O Vitor Antônio Liuzzi acaba de sofrer uma punição, vai atravessar o box, vai fazer um drive-thru porque ultrapassou com a bandeira amarela, com o safety car na pista. Fernando Alonso só 3 décimos à frente do Kimi Raikkonen. Queria destacar também a corrida do Radfeld, que vem em quinto. Pode ver que ele está perto aí do Raikkonen. Então, né, com a BMW ele vem fazendo uma ótima temporada até agora. Tudo bem, foram apenas 3 corridas, mas se você for ver o desempenho dele, tem sempre largado na frente, né? Conseguiu já ótimos resultados nas corridas também. E até um piloto que tem sido um pouquinho não valorizado na Fórmula 1. Se você lembrar, em 2002 ele foi companheiro do Raikkonen e o Raikkonen foi contratado pela McLaren. Ninguém deu muita bola para o Radfeld, sendo que ele andou até melhor que o Raikkonen naquela temporada. Com o próprio Massa em 2003, o Felipe era novato, óbvio. O Radfeld já era experiente, mas também se saiu muito bem, assim, de igual para igual, vamos dizer. E hoje em dia todo mundo falou muito do Kubica em relação à temporada passada. Também ainda tem falta um pouco de experiência, mas o Radfeld vem andando sempre à frente dele. E tá aí, ó, pode ver que é o único que acompanha as duas equipes do momento, que é Ferrari e McLaren. O Nick Radfeld fez 2 vezes a 4ª posição nas 2 corridas, tem 10 pontos, 1:35, 137 a volta de Lewis Hamilton. É nesse momento a volta mais rápida do Grande Prêmio do Bahrein. 9ª volta completada. A briga do Trulli com o Wurz e com o Nico. Eles estão bem, estão brigando bem aí pela 10ª posição. Trulli vai se segurando, o Wurz fica atrás, o Nico vem no embalo. Os dois abriram ao mesmo tempo para tentar a ultrapassagem. O Trulli se segura, a curva deu preferência para o Trulli. O Nico tenta aproveitar para tirar o Wurz, precisou tirar o carro e aí vai embora. Se aproximou muito. Tirou para não bater, né? Tirou para não bater. Se aproximou quando viu, tinha um carro igual o dele, bem grandão na frente. Aí precisou tirar. E o Trulli fazendo jus à sua fama de um dos sujeitos mais difíceis de ser ultrapassado. Exatamente. Você vê que ele está com o carro nitidamente mais lento que os dois Williams. E o Nico Rosberg pensou e quebrou o galho de Frank Williams, né? Não, eu não vou fazer isso, eu não vou tirar o meu e o dele, não vou. E aí conseguiu sair. Olha como cresceu na frente do Nico Rosberg o carro do Alexander Wurz, os dois perseguindo o Trulli, e teve que passear um pouquinho pela areia. Mas eles continuam brigando e ele vai de novo para cima do Wurz.
São colegas de equipe, mas brigam na pista. Esse é o momento em que ele precisou escapar e sair, porque senão ia encher mesmo a traseira do Wurz. Hamilton continua andando bem, hein? 1:34.809 agora. O Massa andou com 1:34.950. Voltas até parecidas, 1/10 mais rápido do Lewis Hamilton, caindo aí para 809 milésimos a diferença. O Felipe Massa vai fazendo uma corrida boa. O Lewis Hamilton mais uma vez brilha nesta terceira corrida dele. O Alonso na quarta posição com o Raikkonen. O Raikkonen está 4 décimos atrás do Fernando Alonso na cronometragem. E os dois já estão 3.9. O Alonso 3.9 atrás do Lewis Hamilton. E os dois continuam, os três aí, continuam na disputa pela 10ª posição. Trulli, Wurz e o Nico Rosberg. Lá na 17ª posição, 1:37.775 a volta do Barrichello, a melhor volta do Barrichello, que também está numa briga particular com o Ralf Schumacher pela 16ª posição. Não é o que a Honda imaginava, muito menos do que o Rubinho, e foi significativo depois do Grande Prêmio da Malásia, né? E aí, Rubinho? Larguei em último, cheguei em 11º, é bom. Agora achar bom o 11º não é bom. O Raikkonen também quase errando. Você pode ver isso que eu até comentar agora. A pista está muito suja, consequentemente, fora do traçado ideal onde os carros passam, a pista é muito escorregadia. Então, você vê que saiu um pouquinho da linha, o carro já escorrega. O Raikkonen deu sorte de não sair da pista. Mas, inclusive, até durante a prova, como essa sujeira a pista vai melhorar a aderência durante a corrida, pode ser que durante os pitstops a gente veja muita mudança, né, na asa dianteira, mudando o equilíbrio do carro, porque não vai ser a mesma condição da primeira volta até a última. Então, teoricamente, eles devem mexer bastante no acerto, principalmente em relação à asa dianteira. Olha, uma coisa é certa. Olha o Coulthard indo. Uma coisa é certa. Entrando em briga aí, ó. O Massa o Felipe vai ter que ser muito bom mesmo para se destacar nesta geração. Barrichello passou já, né? Não é? Ah, o Sato, não, é um outro Ralf atacando a o Sato que o Sato que é o Honda 2 que está indo para Super Aguri. Honda 1. Melhor que a 1. Está indo melhor. Mas olha, a geração que o Massa pegou pela frente, faz muito tempo que a Fórmula 1 não tem uma geração dessa. Você vê esse Hamilton, o que ele está fazendo aí atrás do Massa, que dificuldade que ele está impondo ao Felipe, que tem o carro mais rápido. O Alonso e Raikkonen, indiscutivelmente. O Heidfeld, como disse o Burt agora, parece que reagiu à presença de um Kubica, que começaram a dizer que era um fenômeno aí surgindo. O Heidfeld reagiu e está fazendo o seu melhor início de campeonato. Tem aí o Kovalainen, com todos os erros que cometeu pelo noviciado, mas que é um grande piloto. É uma geração muito forte. Nas 3 últimas voltas, com o jovem Lewis Hamilton andando mais rápido do que o Felipe. Aí são 22 anos do Hamilton, 25 do Felipe. Todos eles estão aí nessa casa dos 22 aos 27 anos. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, receba a fatura do cartão por e-mail. (897 milésimos) a diferença do Massa para o Lewis Hamilton. O Hamilton continua andando mais rápido. Nas últimas 3 voltas ele está mais rápido do que o Felipe Massa. O Kimi Raikkonen também vai se aproximando do Fernando Alonso. Esses variam um pouco em volta mais rápida, ora o Alonso, ora o Kimi, com a desvantagem do Kimi de ter que andar no ritmo do Alonso, né? Aparentemente mais rápido o Kimi, mas precisa andar no ritmo do Alonso, que vai defendendo. Aliás, não foi ainda, foi uma ou outra vez, mas efetivamente atacado pelo Kimi Raikkonen. Eu acho que agora faltam mais 3 voltas, 5 voltas, começarão os pitstops, né? E você pode ver que no caso aí do Alonso, do Kimi, do próprio Massa com o Hamilton, vai ser fundamental o trabalho da equipe,
quem parar uma volta antes ou depois pode levar vantagem, porque isso pode até decidir, não digo já a corrida, ainda falta a prova ainda, mas em relação às posições vai ser fundamental esse primeiro pit stop. Eu não tenho dúvida de que o Kimi Raikkonen, por exemplo, a Ferrari já está imaginando como ganhar a posição no box, porque está nitidamente o Alonso com um carro mais pesado. Você vê que o Raikkonen está mais rápido, mas não consegue a ultrapassagem. Essa é a típica da ultrapassagem que deve ser feita no box. E o Alonso virar tão mais lento assim do que o Hamilton não é normal. Eles estão mesmo com táticas diferentes. Na 13ª volta, o Felipe abriu bem. Foi uma boa volta do Felipe. 1:34.7 contra 1:34.9 do Hamilton. E a diferença caiu. Agora subiu pela primeira vez para mais de 1 segundo. Aí o Kimi Raikkonen, ó, atrás, bem atrás, colado no Fernando Alonso, com o Nick Heidfeld logo atrás. Terceiro, quarto e quinto colocados. O Alonso segura o Raikkonen e o Heidfeld, já elogiado aqui, vai se aproximando. Essa diferença aí no cronômetro de menos de meio segundo. E o Heidfeld vai chegando a 1:2 do Kimi. Mas se aproximou definitivamente. Ele estava bem mais distante. O duelo Alonso-Raikkonen acaba favorecendo o alemão da BMW. A diferença já não, você olhando assim, já não parece ser de 1:2. Olha o Massa, outra volta mais rápida da corrida, agora 34.693. E daquela briga que a gente viu do Rosberg com o Wurz, a diferença entre os dois carros e o Nico tentando superar os dois que estão à frente dele, apesar disso, o Nico está muito mais pesado. Olha a informação que nós temos, que o Wurz vai parar na volta 17 para fazer a troca de pneu. O Rosberg na volta 26, ou seja, o Rosberg vai para uma parada só. E o Felipe Massa, enquanto você continua acompanhando o Kimi Raikkonen na perseguição dele ao Alonso, e o Felipe Massa vai demonstrando outro ponto que, olha aí de novo, ele tá abusado. Você falou que ele estava conservador na última corrida, ele não tá, né? Fosse na economia, ele está heterodoxo, mas ele está errando mais. Sabe o que é, o Kleber? Exatamente aquela posição do Felipe Massa na corrida passada. Ele sabe que ele está muito mais rápido que o carro que está à frente, o Alonso, e está vendo os outros dois lá, o Felipe Massa e o Hamilton, se mandarem na frente, aumentando a diferença. Ele quer passar de todo jeito. E cada vez mais o Heidfeld se aproximando dele. Então é uma posição desconfortável e por isso acaba, né, às vezes não ajudando. Já cometeu 2 ou 3 pequenos erros, um ou outro mais visível, mas cometeu erros. Nessa aproximação, por exemplo, foi frear lá dentro e aí teve que tirar de novo. E aí é o momento de respiro do Fernando Alonso. O que eu ia dizer do Massa é que o Massa mostra mais um grau de maturidade, de fazer o que precisa fazer. Se está chegando o momento do primeiro pit stop, ele começa a dar as voltas mais rápidas da corrida, ele abre 1.4 em relação ao Hamilton, ele respondeu a todas as voltas rápidas do Hamilton e vai fazendo o que estava na cartilha ali, escrita por Michael Schumacher. Está chegando a hora do box, voa, acelera e abre. É exatamente o que eu ia falar, Kleber. Ficou muito conhecida essa tática, né, que é muito importante, de andar muito rápido próximo ao pit stop, porque o carro está mais leve, né, você já tem o conhecimento do equilíbrio do carro, então com o carro mais leve a performance é melhor e faz toda a diferença, de repente 1 segundo a mais, alguma coisa. Esse pequeno detalhe de 1 ou 2 voltas rápidas podem decidir a sua posição. Na 15ª volta do Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula 1 Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa impotência sexual. O Trulli, que estava sendo ameaçado, conseguiu a ultrapassagem, né? Passou pelo Kovalainen. Passou pelo Kovalainen. Como passou fácil. E agora a briga fica ali para as duas Williams que vão para cima do Kovalainen. Pois é, mas você vê, o Coulthard aparece ali entre... não houve a imagem mostrando que eu tenha percebido, mas olha,
O Wurz, que estava pertinho ali do Trulli com o Nico Rosberg, apareceu o Coulthard no meio deles e foi embora, né? E o Coulthard acaba ficando na frente deles. É o Trulli, menos ameaçado pelo Wurz, passou o Kovalainen e o Coulthard deixou para trás os dois pilotos da Williams. Segue o Barrichello aí na 17ª posição. A informação é de que o Alexander Wurz tem problemas com o pneu da Williams, mas eles seguem aí numa boa trilha, uma boa briga aí a partir da 8ª, 9ª posição. Ele está se segurando mesmo com o problema, porque a volta programada é a próxima agora para ele fazer o pit stop. Faltam 41 voltas para o final do Grande Prêmio do Bahrein. A equipe Williams já pronta para sua parada. Hoje no Domingão do Faustão tem um show de energia com Ivete Sangalo e você vai curtir também as emoções da Dança dos Famosos. Domingão do Faustão hoje, 3 da tarde, Globo. A gente se vê por aqui. TIM, a nova líder de mercado no Brasil. 16ª volta. 1:34.7 a última volta do Felipe, 1:35.0 a volta do Hamilton. Além da Williams, a Toyota também já se prepara para receber os seus pilotos, o Trulli e o Ralf Schumacher. Na verdade, nesse momento, todas as equipes vão se aprontando porque está chegando a hora de terminar o primeiro stint, a primeira etapa da prova. O primeiro pit stop vem chegando aí. A diferença do Raikkonen para o Heidfeld. O Heidfeld também ficou um pouco para trás. Já esteve mais perto do Kimi e do Alonso. O Hamilton está dando a resposta. Em 1:34.490 o Hamilton. Eu falei Kimi, o Hamilton. Falou Hamilton mesmo. 1:34.607 é a volta mais rápida. Olha, entraram o David Coulthard, o Alexander Wurz e o Ralf. 1:34.607 a volta do 1:34.430 a volta do Lewis Hamilton, a volta mais rápida. 1:34.648 a volta do Felipe. Quer dizer, os dois estão brigando volta a volta. O Felipe foi mais vezes mais rápido do que o Hamilton. E essa volta rápida do Hamilton muito boa, mas só 2 décimos. Só na circunstância da prova. 1:34.6, 1:34.4. Só os dois andando nessa casa de 1:34. Alonso 35.1, Kimi Raikkonen 35.7 e 35.3 o Heidfeld, que agora deu uma volta mais rápida. Aí está mais uma volta boa do Hamilton. Baixou um pouco mais, 34.270. Eu acho que o que vai decidir é quem conseguir se parar em voltas diferentes, quem parar uma volta pelo menos depois deve conseguir essa primeira posição, porque o ritmo é muito parecido e teoricamente isso vai fazer a diferença. Okay, David, this is your race now. You got to nail it. Come on. Acabou de voltar do seu pit stop o David Coulthard. Você vê o engenheiro dando um certo apoio moral lá, dizendo agora é a sua corrida, tipo, manda ver, né? Mas às vezes não precisa muito o piloto ouvir isso, ele sabe que né? O limite tem que ser buscado sempre, não adianta algumas palavras às vezes. como já foi dito nacionalmente, vai que é sua, Coulthard. Aí o Coulthard tem que ir, né? Olha, a McLaren também se apronta para a parada. Fosse você, o Hamilton, pararia junto com o Massa ou faria a tua corrida e esqueceria um pouco do Massa? O ideal seria parar depois, né? Como eu disse agora, mas falta combustível no caso dele. Não tem a escolha de dar uma volta a mais. Então as equipes de Fórmula 1 sempre buscam o limite máximo. Então se ele tem que parar agora, não tem jeito. Deve faltar ali meio litro, 1 litro pro limite. Então ele não tem escolha. Ainda bem que ele vai parar agora, como é o caso que a gente está vendo. Ou seja, o Felipe deve levar vantagem. Andando com o carro mais leve agora pelo menos por 1 ou 2 voltas. Até por isso vinha voando o Lewis Hamilton, vinha fazendo voltas rápidas, cumpriu a sua obrigação, né, de andar rápido com o carro mais leve
9,9 ele ficou no box. Foi bastante gasolina. E pneu macio. Macio. Pneu macio. Fisichella no box nesse instante. Hamilton sai, Fisichella vem para o box. Felipe Massa na primeira posição. Já foram 19 voltas do Grande Prêmio do Bahrein. O Kovalainen tentando se aproximar ali do Nico Rosberg. Essa briga aí é pela 9ª posição. Agora o Rosberg vai para a ultrapassagem. Veja. Deixa para trás o Kovalainen. Deixou para trás, mas por outros caminhos, né? Houve o toque. Para trás por outros caminhos. Não foram os caminhos convencionais, ó. Ele ia para ultrapassagem. Aí o Kovalainen deu um toquinho, os dois saíram. Que é briga por posição, né? Não sei se tem culpado aí, né? E você vê a vantagem de ter área de escape asfaltada e não com caixa, não com brita. Então ele corrida segue. Ele conseguiu até uma certa vantagem de poder sair da pista e mesmo assim conseguir ultrapassagem. E conquista assim a 9ª posição. Felipe Massa segue na liderança, largou na pole, manteve a primeira posição. Ainda não fez a sua primeira parada o Felipe. Aí vem ele, ó, na primeira posição, o piloto brasileiro buscando a sua primeira vitória na temporada. Olga, uma super produção do Cinema Nacional. Filme inédito amanhã em tela quente. Globo, a gente se vê por aqui. Nova skin, ou seja, cerveja. A Ferrari começa a se aprontar, né? Ainda timidamente. Felipe Massa na primeira posição, ele está mais de 10. Agora a Ferrari vai para valer. A McLaren fez o trabalho já com o Lewis Hamilton. O Fernando Alonso é o próximo. Ele segue sendo perseguido pelo Kimi Raikkonen. O Alonso, que agora é o segundo colocado. O Felipe tem 10 segundos de vantagem em relação ao Alonso. O Hamilton voltou na 6ª posição, atrás dos dois carros da BMW. Massa, Alonso, Raikkonen, Heidfeld, Kubica e Hamilton. Aí vem Felipe Massa. Vem para o box Felipe Massa. O líder da corrida vem fazer a sua parada. Na volta 20. Chegou a completar a 21ª volta, né? 21ª volta. 8,5. Ficou menos no box do que o Hamilton. Volta à frente do Hamilton, hein? O Hamilton ficou 9,9, o Massa ficou 8,5. Ele tinha tido uma diferença bastante grande enquanto ele permaneceu na pista por mais tempo. Bem-vindo ali o Hamilton, né? Olha lá, bem-vindo o Hamilton. Quer dizer, olha, a vantagem é maior do que era antes do primeiro pit stop, antes dos dois pararem. Voltou atrás dos dois carros da BMW, mas à frente do Lewis Hamilton. E aquilo que eu dizia, você vê que o Hamilton vinha andando de pneu velho e tanque vazio na casa de 1,34,2. A primeira volta dele de tanque cheio, mesmo com pneus novos, foi 1,35,7. Então é um segundo e meio mais lento o carro quando sai do pit stop com o tanque cheio. Olha o Fisichella indo para cima do Barrichello. Não só foi para cima, como deixou para trás o Rubens Barrichello, o italiano Giancarlo Fisichella da Renault. Dá para ver que o Rubens vem lutando com o carro ali, né? Ele não consegue manter equilíbrio, não consegue manter o carro na linha, então é uma questão de sobrevivência mesmo. O líder da prova nesse instante é o Fernando Alonso, que deve fazer agora, ó, o seu pit stop. Quantas voltas depois do Hamilton vai parar o Fernando Alonso? Vai com 3 voltas de voltas. diferença. Bem mais pesado. Em 3 voltas faz uma grande diferença. Aproximadamente 10 quilos, né, de combustível a mais, ou seja, é uma vantagem e é uma diferença até que significativa. E era muito claro o ritmo dele, até em relação ao Kimi Raikkonen. Ele segurou o Raikkonen no traçado, na dificuldade de ultrapassagem, e agora faz a sua parada. 8,4. Até mais rápido do que o Felipe Massa, né?
E quem deve ganhar essa posição é justamente o Raikkonen, de novo, por estar essa volta, pelo menos uma volta aí de tanque vazio em relação ao Alonso, que vai voltar para a pista um pouco mais lento. A volta do Alonso aí, ó. Voltou o Alonso atrás do Felipe e atrás do Lewis Hamilton. Vai para o box também o Rosberg da Williams. O Alonso sai. O Kimi Raikkonen lidera a corrida agora e ainda não fez a sua parada. E também os dois carros da BMW, né? O Kubica e o Heidfeld, que agora é o segundo colocado. O Liuzzi de novo no box. O Liuzzi fez aquela primeira, agora vai embora, né? Ele fez aquela primeira parada rápida, ainda rápida no sentido de tempo de corrida, ainda com o safety car na pista. Aí teve que pagar um drive-thru por ter ultrapassado com o safety car. Ferrari está pronta e com pneus macios para o Raikkonen. Os carros têm que usar, todos os pilotos têm que usar os dois tipos de pneus, né? O pneu macio e o pneu duro na mesma corrida, e vem junto o Heidfeld, que era o segundo colocado. Entra quem era o líder da prova e entra o Heidfeld. A estratégia do Heidfeld é tentar no box ganhar a posição do Kimi Raikkonen. Aí o trabalho da Ferrari. Ele foi embora e o Heidfeld ainda está agora que o carro dele vai puxar. Talvez os dois consigam, vamos ver agora, ó, ganhar a posição do Alonso. Os dois, né? Talvez, vamos ver. Vai saindo, passaram Massa e ele ganhou a posição do Alonso. Passaram Massa, Hamilton, e o Kimi Raikkonen no box ganhou a posição do Fernando Alonso. Corrida desenhada, olha a alegria do box. Comemoração no box, né? Desenhada isso, sabendo-se que o Alonso estava com o carro pesado, segurou o Raikkonen mais rápido atrás. No pit stop que haveria essa troca. Tudo trabalhou muito bem a Ferrari. Como trabalhou bem o Kimi, né? No tempo que ficou na pista, com a pista livre para andar, porque eles estavam juntos, absolutamente juntos. Ele teve que tirar mesmo na pista o tempo de box do Fernando Alonso para voltar assim como voltou na posição à frente. Vamos ver agora o rendimento do Kimi, comparando ele com o Hamilton e com o Massa, porque ele vinha bem mais rápido que o Alonso. Agora ele tem a pista livre. Vamos ver se ele está também na mesma balada. Quem sabe ele pode também entrar nessa briga. E até perceber também, né, Burt e Reginaldo, o ritmo do Alonso na volta, porque o Alonso também ficou pouco tempo no box. O pit stop do Alonso foi mais rápido do que o do próprio Massa. Quer dizer, de repente agora o peso do carro do Alonso sugere uma briga mais mano a mano com o Kimi Raikkonen. Vamos ver se agora, nessa posição invertida, se o Alonso faz com o Kimi o que o Kimi tentou fazer com o Alonso. Ó. E pelo jeito ele vai para cima sim. O espanhol não vai ficar absolutamente confortável e conformado na posição. Enquanto aí Trulli e Coulthard, ó o Coulthard foi para a luta e começou a ultrapassar todo mundo, hein? Passou os dois carros da Williams e agora deixa um Trulli para trás. Aquele que é difícil, mas não impossível de ser ultrapassado. E o Alonso, nesse sentido, quando eu falava do Raikkonen, às vezes um pouco conservador, geralmente o Alonso tende a ser mais agressivo. Por mais que tenha toda a experiência de um bicampeão, de não dar o passo maior que a perna, de não cometer erros, ele é bem agressivo sim. Os mais loucos pilotos em manobras arriscadíssimas nos céus. É o Mundial de Corrida Aérea nos Emirados Árabes. Pertinho do Bahrein. Daqui a pouco no Esporte Espetacular, que começa logo depois do Auto Esporte. Kleber. Diga, Gil. Emirados Árabes que vão sediar também um grande prêmio de Fórmula 1, provavelmente em 2009, talvez até abrindo a temporada, circuito que será construído em Abu Dhabi. O que é claro, né? O tanto que a Fórmula 1 vai ganhando todos os continentes, vai se espalhando pelo mundo. A Ásia concorrendo, portanto, a mais um grande prêmio. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa derrame cerebral. Felipe Massa volta a ser o líder do Grande Prêmio do Bahrein, com Lewis Hamilton de novo na segunda posição. A inversão se deu na terceira colocação. No box, a Ferrari trabalhou melhor e o Raikkonen na pista. E ele agora é o terceiro colocado, com o Fernando Alonso em quarto, Heidfeld em quinto
O Kovalainen é o 6º, não parou ainda o Kovalainen. O que promete uma briga boa justamente é essa. Você vê que o Raikkonen está mais rápido mesmo que o Alonso, já está indo embora, mas o Heidfeld muito bem, mais uma vez devo destacar ele, a BMW muito bem, andando mais rápido que o Alonso e deve ter briga pela frente, então essa eu não esperava. Isso vai ser ideal. Essa eu não esperava, o Heidfeld brigando com o Alonso. Então parabéns, na verdade. Se você vê o salto que a BMW deu do ano passado para esse ano, foi a equipe que mais progrediu. Por mais que a McLaren também tenha conseguido um avanço, eu diria que a BMW conseguiu o maior desenvolvimento do carro. E o Heidfeld tá aí, ó, tá pressionando o Alonso. E nos treinos todos realizados antes do começo da temporada, eu acho que foi o Felipe, certamente foi o Felipe, perguntado sobre o desempenho, ele falou, olha, Ferrari, McLaren e BMW. E acrescentou, nesta ordem. E é o que está se mostrando, né, na temporada. Com a BMW fazendo mesmo uma grande campanha, um grande ano. Essas 3 primeiras provas, ocupa a 3ª posição na classificação dos construtores, são 10 pontos. Está faltando, na verdade, ponto do Kubica, né? Então, exatamente, isso que eu ia falar. O que tá, só o Rosberg foi também passear ali pela... Você vê que esperavam, né, como você falou agora, esperavam um bom desempenho da BMW justamente pela pré-temporada, o Felipe mesmo disse, etc. Mas muita gente esperava o Kubica, depois daquele excelente início dele no ano passado, já de cara, com poucas coisas já teve no pódio e tal. Mas não, volto a falar, é o Heidfeld que está aí levando a equipe BMW para frente, né? Volto a dizer também que não foi nunca muito valorizado dentro do circo da Fórmula 1, mas está provando aí cada vez mais que é um excelente piloto e que pode tocar uma equipe de ponta. Teve até um começo de carreira, né? Quando foi apontado naquela onda alemã que veio na esteira do Schumacher, o Heidfeld foi citado. Aí deu uma parada, deu aquela estacionada, agora volta e volta bem, ganhando inclusive os pontos para a equipe, como disse o Burt, no lugar do Kubica, que era apontado como o grande nome, e ainda pode ser, evidentemente, são 2 pilotos que estão começando aí a vida. O Heidfeld 29 anos, o Kubica tem só 22 anos, a mesma idade do Hamilton. O Massa, o Barrichello foi para o box, Rubens Barrichello no box, primeira parada do brasileiro Rubens Barrichello da Honda na volta de número 26. Primeira e única. Primeira e única, certamente. Olha, o Massa voltou dos boxes andando bem mais rápido do que o Hamilton. 1:35.1 a última volta contra 1:35.6. Quer dizer, meio segundo. Ele já conseguiu abrir 6.4. É bom o ritmo do Felipe Massa. Continua melhor do que o ritmo do Lewis Hamilton. Na primeira posição, ele que acaba de completar a 27ª volta. Globo, a gente se vê por aqui. Petrobras, tecnologia da Fórmula 1 para o seu carro. Quem não parou ainda também, que deve ir apenas para uma parada, deve não, com certeza vai para apenas uma parada, justamente o Anthony Davidson, com a Super Aguri em 6º lugar. E vem mostrando de novo, né, como a gente já disse, a Honda B andando melhor do que a Honda principal. Então, vem fazendo uma grande prova. O único, né, que ainda não foi para o box, o Davidson. Os pilotos que estão na pista, só o Davidson ainda não parou. Olha, a boa notícia é do Raikkonen. Andando, ele fez a melhor volta dele na corrida, 1:34.812. Ele está começando a pressionar o Hamilton. Já diminuiu uma diferença de 5.5, foi para 4, agora para 3.7. Seria muito interessante para o Felipe Massa que o Raikkonen pressionasse o Hamilton. Briga caseira aí na RBR. Dá para ver que a tampa do tanque de combustível do Weber está aberta. Pode ser apenas um defeito simples que quebrou a trava, ou pode ser um problema hidráulico, que essa tampa tem um acionamento hidráulico. Pode ter um problema hidráulico no carro que já está dando essa falta de performance dele. Parece que ele não vem bem em termos de ritmo, então pode ser esse probleminha. Dá para ver a tampa ali, ó, do lado, perto do capacete, está aberta. Aquela bolinha verde, né? Fora. E foi ultrapassado. Foi ultrapassado pelo David Coulthard, que agora ocupa a 9ª posição. E o Barrichello voltou na 15ª colocação. Rubens Barrichello voltou na 15ª colocação depois da sua parada no box. E vai tentando, né, na estratégia de cada corrida, vai tentando fazer aí as suas provas um pouco melhores, o Rubens Barrichello.
Você vê que quando falta desempenho, né, falta performance do carro, lá na Malásia o Rubinho tentou largar mais leve, largando lá atrás, né, tentou largar mais leve para ver se conseguia ganhar a posição. Viu que não adianta, o carro é muito ruim no momento. Agora tentou o contrário, tentou largar o carro mais pesado e para uma vez a menos. Vamos ver o que acontece, mas não adianta. Quando o carro não vai no pacote, né, principalmente o aerodinâmico não rende, por mais que você tente alguma coisa com a estratégia, o final acaba sempre sendo decepcionante. Felipe Massa na ponta, o Felipe Massa caminhando para conquistar a sua primeira vitória. A corrida já passou da metade, né? O Barrichello voltou bem e algo aconteceu que ele deu uma volta lenta, agora caiu para a 17ª posição o Rubinho. A luta de Liuzzi continua, não é isso? Ó, o Alonso ali atrás, ó, com a pressão do Nick Heidfeld. Eles têm retardatário já no meio do caminho. O Nick Heidfeld ocupa a 5ª posição. Ó, em primeira marcha agora. Esse TC é o controle de tração, né, que entra em ação na prova. O pé embaixo, aceleração plena, aí o toque no freio, que também é um gráfico bacana, né? O toque no freio, o freio fica absolutamente vermelho o gráfico, mas o verdinho aparece, quer dizer, ele está freando, mas está com o pé no acelerador. Ó, 5ª marcha, faz a curva em primeira marcha para sair na perseguição, para tração de novo entrar em ação. Eles deixam o retardatário para trás e vai mergulhando para perseguir e tentar ameaçar aí, ameaçando a posição do Fernando Alonso. Ele está andando mais rápido, olha, nas 3 últimas voltas, andando mais rápido do que o Alonso. E você vinha mostrando, Kleber, justamente o gráfico, né, de acelerador e freio. E com o controle de tração, hoje em dia, você pode ver que o acelerador é quase 880, ou seja, o piloto não tem mais que controlar a dosagem de acelerador. Ele tira o pé para frear e quando vai sair da curva, ele acelera praticamente de uma vez. Pode ver agora. Então isso acaba sendo assim uma ajuda muito grande para a performance. Muita gente acha que isso tira a graça, mas eu diria que não. É excepcional você poder buscar a performance máxima do carro, levando ele a um limite maior, né? Tudo bem, facilita o certo controle, mas o limite é sempre muito mais alto. Então é um equilíbrio muito grande esse de hoje em dia na Fórmula 1. Porque sem esse avanço tecnológico, né, na hora de sair de uma curva, se meter o pé embaixo, você pode perder o carro e... Exatamente, muita gente fala hoje em dia é muito fácil devido, né, ao controle de tração e coisas do tipo. Óbvio que facilita o controle e o equilíbrio, mas você tem que lembrar que com todo esse aparato o carro de repente é 2, 3 segundos mais rápido por volta. Então o limite é mais alto. Então você tem que buscar esse limite. É muito mais fácil você cometer um erro quando o carro é tão mais veloz assim. Então, volto a falar, é um equilíbrio. Facilita de um lado, mas dificulta do outro. Vai fazendo uma grande corrida o David Coulthard, né? Vai se aproximando agora do Fisichella para brigar pela 7ª posição, já está na zona de pontuação. O Felipe Massa também segue num ótimo ritmo. Depois que os dois voltaram do boxe, o Massa e o Hamilton, primeiro parou o Hamilton, depois o Massa, praticamente em todo esse trecho aí da corrida, em toda essa sequência de voltas, ele está andando 4, 5 décimos mais rápido do que o Lewis Hamilton, o que vai lhe dando de novo um bom conforto na primeira posição. E chegou o Coulthard, ó, vai para cima do Fisichella. É o replay da ultrapassagem. Então eu estava olhando o computador. Ultrapassou tranquilamente e vai para o 7º lugar, Kleber. Ele que largou em 21º. Pois é. Um dos melhores na pista. Claro, guardadas as limitações, né, de um piloto que hoje está entre os mais velhos da Fórmula 1, muito experiente, mas também com um carro que não nasceu bom como se esperava de um desenho do Adrian Newey. São 35 anos do David Coulthard, ele está completando hoje 215 grandes prêmios. O Barrichello tem 236 com o grande prêmio de hoje. E depois dele já é o David Coulthard, né? São os dois pilotos há mais tempo. Olha, foi de vez o Nick Heidfeld para cima do Alonso. Agora é manobra de ultrapassagem. Abriu o Heidfeld. Alonso se defende, a curva para a direita, ficam os dois lado a lado, vai embora Nick Heidfeld. Eu nunca vi o Nick Heidfeld assim.
só no tempo da Fórmula 3000 em que ele foi campeão da Fórmula 3000. Que grande forma o Heidfeld. Você vê que ele veio por fora do Alonso. Então estamos falando assim, além de qualquer ultrapassagem por fora, é sempre uma grande manobra e ainda mais em cima do bicampeão Alonso. Grande ultrapassagem de Nick Heidfeld, ultrapassando o líder do campeonato e o bicampeão Fernando Alonso, que, convenhamos, não tem um rendimento esperado para uma McLaren, né? Aí vamos defender também outro lado, né? Também que o Heidfeld veio por fora, aí vem também de novo a experiência e a atitude do Alonso, né? De novo como bicampeão, de aí, ó, defendeu, veio para dentro, forçou, segurar a posição, mas vê que quando não tem jeito, vale pensar nos pontos, vale pensar no final da prova. Então isso também, assim, muita gente às vezes esquece desse momento agora, né? Você vê que ele vai, quase tocou roda ali, mas ele sabe controlar justamente para não deixar perder a oportunidade de marcar mais pontos. Ele prefere abrir mão de uma posição pensando no campeonato. Belíssima manobra. O sorriso do Mário Tyson, né? Satisfeito. Porque a primeira tomada ali era do Alonso. Aí o Heidfeld manteve o pé embaixo e conseguiu a ultrapassada. Diga, Carlos Gil. E essa ultrapassagem do Heidfeld sobre o Alonso vai custar ao espanhol a liderança do campeonato, caso a corrida termine assim. O Alonso que vinha até agora como líder do campeonato. Ele tá fazendo 6 pontos. O Kimi Raikkonen está indo para 22. Né? 22 ele está caindo agora, ele está fazendo 4 pontos, não é isso? O Alonso. 4 pontos, ele está indo para 22 também. Vai ser em número de vitórias, está 1-1 e aí vai para a segunda posição, terceira posição. Eles vão agora empatando em número de pontos o Kimi Raikkonen e o Fernando Alonso. Faltando 25 voltas para o final do Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula 1. Hoje, depois do Fantástico, tem a volta de Piti Belinha, aprontando novas e divertidas loucuras sob nova direção. Globo, a gente se vê por aqui. Renault, portas abertas para sair de carro zero. Copy that. Try to attack if you can. Parece que está com algum problema no Trulli, não? É interessante ali o Trulli falando que eu estou tendo problemas porque falta velocidade. Velocidade acho que na reta para ultrapassar. E o engenheiro falou, não, tudo bem, entendido, mas vai para cima. Vai pro ataque que você pode. Porque que não tem outra coisa. Tá faltando velocidade. Fala o que bem, acelera, volta aqui que eu arrumo, não dá. Vai pra frente que você pode. O negócio é que ele está sendo atacado direto, a corrida toda, né? Pelo Rosberg e pelo Wurz. E o Rosberg até chamando a atenção de que forma agressiva que ele vem nessa corrida, né? Ele já errou 2 vezes por causa disso, já passeou fora da pista, perdeu posições, mas está lá de volta. Agora, de todo jeito, né? Esse começo de temporada, que é uma temporada dos jovens, dos novos talentos, é também uma temporada de um pouco de recuperação de pilotos que pintaram muito bem, que seriam extraordinários, e o Nick Heidfeld, o próprio Alexander Wurz, né, que quando pintou, o Mark Webber um pouco menos, mas está aí brigando. O Webber é o leão de treino. Mas está em 8º, quer dizer, tá brigando por leão. Mas é o leão de treino. Os 2 carros da RBR estão na pontuação. Ele também ultrapassou o Fisichella. Quer dizer, o Coulthard ultrapassou o Fisichella, o Webber ultrapassou o Fisichella. E no outro lado, a decadência, você pode até usar em aspas o decadência, da Renault, né? Que não está conseguindo fazer praticamente nada no campeonato. O Kovalainen está em 13º, o Trulli em 9º. Perdeu agora há pouco 2 posições para os 2 carros da RBR. E aquilo que havia chamado a atenção, de prestar atenção no ritmo do Raikkonen depois do pit stop e à frente do Alonso, ele vem se aproximando cada vez mais do Hamilton. Está 2 segundos e 1 agora, apenas atrás do Hamilton, ou seja, vem para a briga. A gente vai ter uma briga boa aí, de repente, na pista e com certeza no pit stop, né? De novo, quem parar depois pode ser que leve a vantagem de conseguir esse segundo lugar. O que é bom para o Massa também, porque o Hamilton já está preocupado agora com o Raikkonen e não mais em atacar o Massa. E nessa última volta, o Massa segue sendo o mais rápido da pista, 1:34.4. Depois, o Heidfeld com 1:34.7. Na disputa Ferrari-McLaren, o Kimi Raikkonen também foi mais rápido do que o Hamilton. 35.0 o Kimi, 35.1 o Hamilton. O Alonso, 35.3. Acaba sendo o mais lento dos 4 pilotos de Ferrari e McLaren e ainda mais lento do que o Heidfeld. Aliás, o Heidfeld nessa última volta
só fez tempo acima do tempo do Felipe Massa. Vai para o box Alexander Wurz, vai fazer mais uma parada, a sua segunda parada. O austríaco da Williams. Os 8 primeiros colocados, você vê, na verdade, 4 equipes, né? Que é mais ou menos o retrato da Fórmula 1 no momento, com um destaque para a RBR, que agora... Olha o Sato. É o carro do Sato, o motor do carro do Sato. Então, o destaque para a RBR, que tem o Coulter e o Weber. O Coulter em 7º e o Weber em 8º. Os outros dois são 2 Ferraris, 2 McLaren e 2 BMW. E o motor do Sato explodiu ali na entrada da reta dos boxes, né? E ele vai encostar ali pertinho, na saída praticamente do box. Conseguiu levar o carro para uma área. Só ficou o susto para toda essa fumaceira na saída do box e o óleo que eventualmente tenha sido deixado na pista pelo Sato. Diga, Carlos Gil. Debruçado aqui sobre os números, realmente terminando assim, o Alonso chega a 22, permanece em primeiro porque tem uma vitória em um segundo lugar, mas o Raikkonen chegaria também a 22 e o Hamilton também chegaria a 22 e o Massa vencendo a 17, quer dizer, ficaria um super campeonato, mas para isso a corrida tem que terminar assim. Pois é, desse jeito, 3 pilotos com 22, o Massa indo para 17, 5 pontos de vantagem. O que só esquenta a briga para a próxima corrida, dia 13, e para a temporada europeia, onde as evoluções acontecem. Por exemplo, a Honda já prometeu carro novo para o Canadá, né? Mas as evoluções vão acontecer. Na Europa é muito mais fácil, né, para as equipes acertarem os seus carros, melhorarem os seus carros. David Coulthard foi para o boxe, ele que estava voando na 7ª posição. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa câncer de pulmão. O Trulli reclamava da velocidade, mas conseguiu passar o Fisichella. A gente não viu a imagem, aonde ele conseguiu, mas ele conseguiu. Isso que você comentava agora, Kleber, é realmente, né, retrata um pouco o que a gente falou lá no início do campeonato, na primeira prova. Ia ser um campeonato sendo muito equilibrado e a prova está aí, né? São 3 pilotos empatados depois de 3 provas, coisa que não acontecia, acho que é um bom tempo já. E é claro que a gente vê, né, Reginaldo, que Ferrari e McLaren vão brigar, teoricamente, pelas provas todas, pelas lideranças, pelo título e pelas vitórias mesmo nas provas, né? Mas você tem a BMW que está aí, está esperando, está na... Talvez fique por aí, mas, né? Tirando essa... o erro do Fisichella na hora que o Trulli ultrapassou. No momento da ultrapassagem. O mecânico deu moral para ele, diz, você pode, mas vai para cima contando com um erro, né? Dizer, você pode, é o Fisichella que está ali na frente. Agora o Raikkonen continua baixando o tempo, apertando o Hamilton, a diferença já é 1.4. Claro que para o torcedor brasileiro, há aquele torcedor da Ferrari, né, que gostaria de ver uma dobradinha, mas o torcedor brasileiro, na verdade, prefere até o Hamilton à frente do Raikkonen. É melhor assim para matemática. E há aquela preocupação dos 2 pilotos da Ferrari, de quem vai ser o primeiro na segunda metade do campeonato, aquela coisa toda. E hoje o Raikkonen está bem na frente do Massa. Então seria interessante para o torcedor brasileiro, claro, que o Raikkonen não fizesse essa dobradinha, que a diferença entre ele e o Massa fosse maior. Aí a imagem dos dois e o rendimento do Fisichella da Renault, né? Ele já foi ultrapassado. Ele já foi. O Coulthard está indo embora. Depois de eu ia dizer que ele foi ultrapassado pelo Coulthard, ele foi ultrapassado pelo Weber, nem foi ultrapassado agora na sequência pelo Trulli e vai ser daqui a pouquinho pelo Rosberg. Enquanto o Coulthard, com problema, vai dando a pinta aí de abandono do Grande Prêmio do Bahrein com a sua RBR. Fez uma boa corrida o David Coulthard. O Reginaldo lembrou e largou na penúltima posição, né? E chegou a ficar em 7º. Mas vai abandonando aí o Grande Prêmio. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, receba a fatura do cartão por e-mail. Tem fogo ali no carro. E logo depois da primeira, da parada no box, né? Significa que deu pra ver na hora que ele entrou no box, já deu pra ver um foguinho, acho que vai dar pra ver agora, tá vendo? Ou seja, é vazamento de óleo, seja óleo de câmbio, óleo do sistema hidráulico, cai no escapamento e acaba... Mas é bem controlado ali, né? Não tem grande problema. No caso, quando o piloto tá dentro da garagem dos boxes, os mecânicos sabem o que fazer, o problema é se para no meio da pista.
37 voltas completadas, faltando 20 para o final do Grande Prêmio do Bahrein. O Felipe Massa, líder durante toda a prova, só não foi líder depois da sua primeira parada. Daqui a pouco, esses primeiros colocados devem iniciar uma nova rodada de pitstops. Interessante que o rendimento da Ferrari pós primeira parada foi muito bom, o rendimento, sempre andando mais rápido. Agora ele parece até estar administrando um pouco, né? Está com uma diferença de mais de 10 segundos em relação ao Hamilton, que está 1.1 à frente do Raikkonen, que tem 4.9 à frente do Heidfeld, que ganhou a posição do Fernando Alonso. O Heidfeld está 2.8 à frente do Fernando Alonso. Esses são os 5 primeiros colocados. Além deles, Kubica, Weber e Trulli completam os 8 primeiros colocados. Continua. Agora alguém do deixou carro do Weber. Do Weber, né? O flap da câmera de televisão que é colocado ali. Eu não sei se no caso deles até é uma mini asa que tem ali em cima, mas tá soltando um pedaço o carro da RBR. E já deixou na mão o Coulthard, que está aí dando e pedindo certamente explicações. Mas dando. Conversando com o engenheiro, eu não tenho dúvida nenhuma de que um carro desenhado pelo Adrian Newey, por pior que tenha sido o início de temporada dele, é um carro que tende a evoluir e isso já está acontecendo rapidamente. A EBR de David Coulthard e Mark Webber, que já marcou no campeonato, não marcou ponto ainda, não conseguiu pontuar, né? Tá sem ponto ainda. E teve como melhores classificações um 13º e um 10º. Mas vem sempre aí rondando hoje, por exemplo, fez uma boa corrida, apesar de ainda faltar talvez a confiabilidade. Olha, as voltas mais rápidas da prova até agora, o Hamilton tem a volta mais rápida da corrida, 1:34.270. Depois o Felipe, 34.3. São os mais rápidos. O Ralf passou em cima ali do... voou o que tinha na pista. E o Ralf... Ele tá brigando novamente com o Rubinho. De novo com o Rubinho. Que foi defender a posição ali, acabou passando em cima de um pedaço de carro. E nem precisava, porque tinha bandeira amarela. Acabou de errar, o Rubinho vai passar. Quase. Não, o Rubinho quebrou pelo jeito. Não passou porque quebrou, infelizmente. Foi para cima e ficou lento, ó. Já foi ultrapassado. Talvez não quebrou não, o Rubinho, ele abriu o caminho, né? Ele tinha bandeira azul, agora deu para ver. Ele tinha bandeira azul, então fez o procedimento correto de dar passagem para quem vinha atrás. Que são o Hamilton e o Raikkonen, né? Olha, a Ferrari de novo pronta para a segunda parada do Felipe Massa. Segunda parada do Felipe Massa. Então o Massa já fez esses dois trens de corrida com pneus macios. Agora vem para pneu duro, hein? Lá vem ele. Aí vem o líder do Grande Prêmio do Bahrein, Felipe Massa, para sua segunda parada, faltando 17 voltas. Pneus trocados, carro reabastecido com 8.2, ele vai embora. E o Felipe está tão satisfeito com... o Rubens acaba de fazer ultrapassagem em cima do Ralf. O Rubens passou o Ralf e o Hamilton e o Raikkonen passaram também pelo Massa, né? E o Felipe parece estar tão contente com o carro dele que você pode ver que, mesmo trocando de pneu macio para pneu duro, que geralmente muda o equilíbrio do carro, ele não pediu para mexer na asa, ou seja, ele vem, acho que muito tranquilo com a performance e confiante para levar o carro do jeito que está. Isso é bom sinal também, que às vezes quando você começa a mexer no carro durante a corrida, pode arrumar um defeito, mas não é o ideal para você ter a confiança de buscar o limite. Acho que ele está bem, está tudo sob controle no caso dele da Ferrari. Agora é o segundo colocado, Kimi Raikkonen. A liderança é do Lewis Hamilton. Os dois que ainda vão para suas paradas de boxe. Já fez as suas duas. O Felipe Massa. O Hamilton, pouco mais de meio segundo, 654 milésimos acima, mais lento ou atrás, né? A distância do Hamilton para ele. A Ferrari continua a postos esperando o Kimi, que deve fazer também a sua parada agora. Ela e a BMW.
BMW que tem nesse instante a 4ª posição com o Heidfeld. Vamos ver se o Kimi vai agora para o box. Foi não. Ou vai? Vai. Fica o Hamilton na pista, vai para o box o Raikkonen. E de novo o Heidfeld. A exemplo da primeira parada dos dois, elas acontecem na mesma volta. Vantagem para o Hamilton, né? De novo vai estar aí algumas voltas a mais na pista com o tanque vazio. Então eu achava que ia ser o contrário, que o Raikkonen parasse talvez mais tarde, mas teoricamente ele deve, o Hamilton deve manter a posição. Volta Kimi Raikkonen, volta o Massa já passou, você viu, né? Massa já passou, então a primeira parte bem cumprida. Ganhou a posição de novo do Kimi Raikkonen. Agora a grande questão aí para a corrida do Felipe Massa é a gente perceber esse rendimento dele, ó, ele está atrás do Hamilton e do Alonso, mas o problema dele é o Hamilton, né? É o rendimento do Hamilton agora, nessas voltas que antecedem ao pit stop do inglês da McLaren, o rendimento da Ferrari e do Massa depois do segundo pit stop, para acontecer o que tem acontecido. Então quando o Hamilton entrar, o Massa tem que passar e reassumir a liderança. E confirmando aquilo que eu disse, que ele está tranquilo com o carro, está confiante, está tudo em ordem, ele voltou de tanque cheio, pneu duro, que não é o ideal, já de cara fazendo o melhor trecho dele na prova, que é o mais rápido de todos, inclusive. Então o Felipe parece estar tudo, né? Parece que está levando tudo sob controle até o final, que teoricamente deve ser a vitória. Vai dando tudo certo, né? O fim de semana vai sendo com tudo certo. Os treinos livres, a classificação, até a vibração contida do Felipe depois da pole position, porque sabe que o desenho final mesmo, a arte final do final de semana vai ser aí, no Grande Prêmio do Bahrein. Até agora vai dando tudo certo. Vale aí a sua torcida, a expectativa, as observações, para a gente checar se Felipe Massa consegue hoje, como todo mundo torce, a primeira vitória na temporada. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa câncer de boca. E nesse momento, Felipe Massa dá a volta mais rápida da prova, 1:34.067. Ou seja, o carro voltou com o rendimento que tem sido o rendimento ao longo de toda a corrida. Melhor até. Melhor até. Se deu melhor com os pneus duros. Essa briga aí vale a 12ª posição. Wurz e Davidson. O Barrichello está 2,6 atrás do Davidson na 14ª colocação. O Webber abandona. Não sei se foi aquele Webber. problema hidráulico que talvez, que já vinha mostrando pela tampa de combustível. Pode ser, ou pode ser outra coisa, mas seguindo o Coulter também abandona. Aí abandonando o Mark Webber. Agora os dois carros da RBR fora. Aí o Alonso vem para o box. Fernando Alonso vem para o box. Vem para sua segunda parada o Fernando Alonso. Estava nesse instante na segunda posição da prova. Ele faz o seu pit stop. O Massa tem que passar por ele, né? Para ficar mesmo ali na expectativa apenas da hora da parada do Hamilton. E diferente do Felipe, né, que dá para ver pelo desempenho mesmo, não satisfeito com o equilíbrio do carro, ajustou ali também a asa dianteira para tentar melhorar. Então você vê que o Alonso realmente não se encontrou com o carro e com a pista nesse final de semana. Faltou achar o equilíbrio, né, de fazer tudo funcionar, e até agora é isso que tem acontecido no resultado. E passaram por ele, né? Passaram antes dele sair do box o Raikkonen e o Heidfeld, depois do trabalho do Kubica. Bom, lá vem Lewis Hamilton. Essa é a hora da definição da corrida dentro da normalidade, obviamente, dentro da normalidade. O Hamilton vai para o box, o Felipe está na segunda posição. O Kimi Raikkonen também vive uma expectativa aí de fazer um bom trabalho agora para tentar tomar a segunda posição do Hamilton. Na matemática brasileira, é melhor o Hamilton em segundo e o Massa em primeiro. Vai para o box, provavelmente nesta volta lá vem ele, ó. Vai para o box, Lewis Hamilton. De olho no trabalho da McLaren,
de olho em Felipe Massa, que com o bom rendimento pós segundo pit stop, tudo sugere que ele passe. E se o Massa passar antes do Hamilton voltar, a corrida fica dentro da normalidade para o Massa. Passou o Felipe Massa. Passa o Felipe Massa e acho que passa o Massa agora. Vem o Massa. Passou o Massa e passou com boa folga. Agora vem o Kimi. Hamilton e Kimi. O Hamilton volta à frente do Kimi Raikkonen, mas com o Kimi muito próximo dele. Vai brigar pela segunda posição o finlandês Kimi Raikkonen. Do jeitinho que o torcedor brasileiro prefere. Do jeitinho. Na matemática é como o brasileiro quer. E agora, para o Hamilton, mesmo que o carro dele volte voando, ele tem um outro problema. Ele tem um Massa lá na frente, mas ele tem um Kimi Raikkonen aqui atrás. Não é uma corrida para o Hamilton apenas tentar a primeira posição. Vamos ver o rendimento da McLaren, como vem aí o Kimi Raikkonen com a Ferrari. A briga pela segunda posição. Vai dando tudo absolutamente certo dentro do script ideal para o brasileiro Felipe Massa. Faltando 13 voltas para o final da corrida. Daqui a pouco tem um esporte espetacular, com a história dos saltadores de La Quebrada, no México. Homens que se atiram de penhascos a mais de 35 metros de altura e mergulham nas águas do Pacífico. Globo, a gente se vê por aqui. TIM, a nova líder de mercado no Brasil. A volta dos boxes foi boa para o Kimi, nem tão boa ainda para o Heidfeld, né? Abriu a vantagem. A diferença de Hamilton para Raikkonen. O rendimento da Ferrari é melhor que o rendimento da McLaren no Grande Prêmio, né? Como um todo. É aquilo que eu disse também a semana passada. Na Malásia, teoricamente, deveria ter acontecido a mesma coisa que está acontecendo aqui no Bahrein. Se o Felipe largasse na frente, eu tenho muita confiança que ele conseguiria abrir essa mesma vantagem, porque a performance da Ferrari ainda é melhor. Sem dúvida, a McLaren evoluiu muito, né? Da pré-temporada até o início do campeonato, da primeira corrida da Austrália para a segunda na Malásia, mas a Ferrari ainda leva vantagem, e isso era para ter acontecido já na Malásia, mas infelizmente Felipe não conseguiu largar bem, mas hoje está dando prova que tudo que foi esperado do rendimento dele e da Ferrari está sendo colocado em prática, e teoricamente a Ferrari deve continuar com essa vantagem por um tempo. A McLaren deve também trabalhar muito para essa fase europeia, assim como a Ferrari também não está parada. Vamos lembrar que todo mundo pensa que a McLaren correndo atrás, mas a Ferrari também está com muitas novidades já para a corrida de Barcelona daqui a 2, 3 semanas. E com belas imagens, né, desse instante aí de Kimi Raikkonen, de Lewis Hamilton, com os boxes todos atentos. Agora não tem mais muito estratégia a se mexer, não tem nada. Agora é mesmo quando o Speed volta ali para o seu box. Agora é a corrida, é a pista, são os pilotos. Claro, o rendimento, a confiabilidade, a durabilidade do carro, bem poupado o equipamento. São as 11 voltas finais. Para o Felipe Massa manter a sua primeira posição. Lewis Hamilton tentando se segurar aí na segunda colocação. Kimi Raikkonen vem na terceira posição. É até agora o pódio. É o pódio nesse instante. De uma corrida, Kleber, que se terminasse assim, imagine, o campeonato ficaria com Alonso, Kimi e Hamilton com 22 pontos empatados. O Felipe Massa com 17 e o Heidfeld com 15. Olha que campeonato. Quer dizer, do quinto colocado para os primeiros colocados, 7 pontos de vantagem. Isso quer dizer, um segundo lugar. Na verdade, se por um absurdo desses, o Heidfeld ganha uma corrida e os 4 primeiros não pontuam, ele assume a liderança. É o equilíbrio nessas 3 primeiras etapas do Mundial 2007. E o Hamilton se confirmaria como a melhor estreia, o melhor começo de carreira da história desde a criação da Fórmula 1 em 1950. 3 pódios nas 3 primeiras corridas. E uma liderança, né? E uma liderança ainda de campeonato, né, E até corrigindo também a informação, GP de Barcelona começa a fazer o pé no dia 13 de maio, daqui a 3 semanas. Então as equipes vão ter tempo de desenvolver, né, no túnel de vento, nos treinos que vão acontecer
daqui um tempinho para poder evoluir o desempenho do carro, pensando na fase europeia. 46 voltas. Felipe Massa tem 7 segundos de vantagem. Com a corrida na mão, Felipe Massa. O Barrichello vai para o box. A sua torcida nesse instante para a vitória de Felipe Massa. Globo, a gente se vê por aqui. Nova skin, ou seja, cerveja. Felipe Massa deu a sua última volta 1:35.0. Aí a comparação do Heidfeld com o Alonso. Ó. O Alonso agora mais rápido do que bem mais rápido do que o Heidfeld, né? Nas duas últimas voltas, meio segundo, depois 2 décimos. O Alonso chega. O Alonso vai para cima do Heidfeld. 34.9, 34.9, 34.8. Foram 3 voltas iguais praticamente do Heidfeld. Sem maiores problemas. O Alonso é que está andando mais rápido e se aproxima do Nick Heidfeld para brigar aí pela 4ª posição. O Alonso, se o Alonso chega em 4º, aquela matemática muda, né? Que aí ele seguirá na liderança do campeonato. Isso pode ser um incentivo para ele. Pode ser até que o mecânico tenha usado esse argumento para incentivá-lo a partir para cima, mas o Alonso não é um sujeito a ser levado por coisas desse tipo numa corrida, né? Para ele, o negócio dele é o campeonato e sempre pensando no campeonato. A Força G é toda o movimento do carro, as freadas, tudo que dá o quanto o piloto está sofrendo, né? Para se segurar aí nesse carro, para ficar preso. E o que incomoda mais, Burti? É o pescoço, indubitavelmente. Eu ia falar agora, o pescoço é a parte mais... sofre mais esforço, né, do lado físico do piloto. Tanto em freadas, em curvas, segurar a cabeça e até você conseguir ter o ponto de visão é difícil. Você vê isso naqueles carros de Fórmula 1 de 2 lugares, que você leva, né, convidados, patrocinadores, ou seja, pessoas normais a dar umas voltas. Em 1, 2 voltas eles já não conseguem nem enxergar mais a pista, ou em curva ou em freada, porque a cabeça cai. A força é tão alta, tão grande, e parece, para quem olha de fora aqui assistindo, parece que é tudo muito tranquilo, né? Mas quando vai lá, não dá conta nem de dar 1 ou 2 voltas. Interessante, o Reginaldo deve lembrar, quando começou a ser usada a câmera on-board, que a gente começou a perceber mais de perto a cabeça do piloto sempre caindo para um lado, né? Como era o movimento. E essa história de a cabeça cai um pouco, mas você segura para continuar vendo a pista. Na verdade, o piloto força o movimento ao contrário da Força G, né? Põe a cabeça para o lado de dentro da curva, mas a força está empurrando para fora. Que é onde o pescoço precisa ser realmente forte. Essa é a hora. Olha, o Hamilton melhora muito o seu rendimento em relação ao Massa. Será que o Massa tirou o pé? Será que o Massa está levando a corrida na boa? Porque, olha, 6 décimos, 3 décimos e 6 décimos de novo. Quer dizer, em 3 voltas, tirou o quê? 1,5 segundo em relação ao Massa. As voltas do Massa, todas elas na casa de 35. Agora, por exemplo, na volta 48, 35.3. O Massa, 34.6. O Hamilton, faltando 8 voltas, 5.9. É para você se ajeitar na cadeira e esperar o final da prova. Globo, a gente se vê por aqui. Petrobras, tecnologia da Fórmula 1 para o seu carro. Eu ia falar isso agora. Eu acho que o Felipe está administrando sim. Eu acho que é uma questão somente de controlar a vantagem que ele tem. Mas mesmo assim é sempre bom você em casa torcer, porque a corrida só acaba na bandeirada. Então vamos tentar ajudar um pouco a essa vitória vir hoje. Acho que é fundamental para o campeonato, né? Não só para a situação atual dos pontos, mas no campeonato. Do campeonato, da situação psicológica, inclusive, da maneira do Felipe encarar a fase europeia. E no visual, né, Reginaldo? Você já viu ali, o Felipe fez a curva, no visual tem, acho que o Trulli ali no meio, né? E depois já aparecem Hamilton trazendo junto o Kimi Raikkonen. Ó, o Felipe tem um retardatário aí à frente. Bandeira azul já foi acionada a bandeira azul. Aí passa o Trulli e aí estão Lewis Hamilton com 5.6 atrás do Massa. Vamos ver agora nessa nova medição. 5.5.
o Massa tinha um retardatário que ele já deixou para trás. Um carro da Super Aguri. Também tem retardatário. Também tem retardatário à frente o Hamilton. O mesmo trabalho que o Massa está tendo, o Hamilton vai ter também, né? Hamilton passou. O Kimi ficou um pouco para trás. Será que o Kimi já está satisfeitíssimo com o terceiro lugar? Já sentiu que não dá para brigar? E o que mostra a corrida é que não dá para brigar mesmo. Dá para chegar, encostar, ultrapassar já é outra conversa. Lewis Hamilton parte para cima do Massa. Seria essa a leitura da corrida? Felipe Massa administra, poupa, faltando 7 voltas para ele conquistar a vitória e dar a volta por cima necessária depois da corrida do final de semana passado na Malásia, quando ele também fez a pole, perdeu a liderança já na largada e numa tentativa de ultrapassagem aí por cima para ultrapassar o Hamilton, acabou perdendo de vez o contato com os líderes e terminou na 5ª posição. Foi 6º na Austrália, essa é uma corrida de recuperação. 5º na Malásia. Lidera a corrida durante todo o tempo. O Hamilton tenta chegar. Um retardatário entre os dois. Olha como a diferença vai caindo. 4,6 e está caindo décimo por décimo, volta por volta. Faltando 6 para o final da corrida. O Felipe em primeiro, em segundo o Hamilton, em terceiro o Kimi Raikkonen. Kimi Raikkonen já feliz com o pódio, ó, mais uma medição, 4,6. É só ele mesmo e a equipe, quem estiver falando com ele pelo rádio, é que sabe até que nível ele está administrando. Subiu um pouquinho. A informação, né, é que no box da Ferrari não há agitação. Porque se há algum problema, né, Burti, nessa hora, o pessoal no mínimo levanta, olha para o lado, vai checar. Se está tudo sossegado, né? O Hamilton já perdeu um pouquinho a última curva. Né? 6 voltas. 6 voltas para o final. Hoje no Domingão do Faustão tem um show de energia com Ivete Sangalo. Você vai curtir também as emoções da Dança dos Famosos. O Domingão do Faustão começa às 3 da tarde. Aí às 4 tem o futebol da Globo. Hoje com decisões. Tem semifinal do Campeonato Paulista, São Caetano e São Paulo. Tem a final, o primeiro jogo decisivo da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca, Botafogo, Cabo Friense. O futebol no Brasil inteiro a partir das 4 da tarde, depois da primeira parte do Domingão do Faustão Globo. A gente se vê por aqui. Renault, portas abertas para sair de carro zero. Fisico, passa Trulli, sei più veloce, dai. Passa Trulli, que você tá mais veloz, passa. Agora foi na língua pátria, para dar uma força mesmo uma força Davidson. mesmo problemas pro Anthony Davidson da Super Aguri. 51 voltas, são 5 voltas, já completamos a 52ª. Problema pro Davidson e para todo mundo que vem atrás, exatamente. Tá jogando um óleo danado na pista. E ele insiste, ó, ele quer levar o quê? Até o box? Eu ia falar até isso quando eu vi o Weber parado. Você pode ver que tá caindo óleo já no pneu dele, que ele já desequilibrou o carro na freada. Quando eu vi o Weber abandonando no meio da pista, eu ia dizer até isso, né? Você vê o Coulter parando no box, abandonar já é difícil, né? Ruim, então pelo menos você desce, ó o que tá de óleo, ó. Tá errado o que ele tá fazendo, às vezes é chamada atenção. Mas quando você volta pro box, você tá abandonando, mas já desce, toma uma água, né? Fica tranquilo. Voltar daí de onde ele tá até chegar aos boxes é uma caminhada longa, tá tudo fechado para ninguém passar, então o piloto também não passa. Então é complicado, mas tá errado o que ele fez de ficar sujando a pista aí. Olha o óleo na lente. Pois é, até ele prejudicar ele próprio e quase rodar como ele quase rodou. Agora, todo mundo que vem atrás, e a imagem, a câmera no carro do Hamilton mostra o efeito, a aventura de Anthony Davidson, da Super Aguri. Aí o Aguri Suzuki. Esse piloto que é o chefe da equipe. Vamos lá, ó, 3.940. 3.940, mas com retardatários ali. Agora tem 3 carros entre os dois. Pois é, entre o Massa e o Hamilton.
as 4 últimas voltas. Com o Felipe Massa comandando o fim de semana inteiro. Chega o momento decisivo da prova. Cresce na corrida Lewis Hamilton. Vem Felipe Massa para segurar a liderança. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa infarto do coração. Olha, as voltas do Hamilton continuam sendo mais rápidas. 2, 4 e 2 décimos. O que pode ser para se observar, por exemplo, ele está virando 1,34. O Felipe também está virando 1,34. O Felipe pode estar administrando? Pode estar. Agora, dá um frio na barriga, dá um susto. Assim, será que o Hamilton vem mais inteiro para este final de prova? É por isso que eu falo que mais nervoso fica quem está fora do carro, né? Quando você está lá dentro, você sabe o que está acontecendo. Todo mundo pensa que o piloto é o mais pressionado, a gente está vivendo uma emoção muito forte. Óbvio que tem um lado que sim, mas para quem está de fora e não sabe que, como a gente agora que quer ver a vitória e não sabe o que está acontecendo, eu acho que é mais duro, sem dúvida. Quando se fala de Fórmula 1, eu pergunto, a Fórmula 1, você não consegue saber a reação do piloto. Você não sabe se ele está rindo, chorando, se ele está bravo ou tranquilo. Está dentro daquele capacete todo, né? É absolutamente uma incógnita, né? O que ele tá. Hoje em dia, com essas imagens muito mais ricas, até com a comunicação pelo rádio, né? Você tem uma outra informação. Mas, por exemplo, informação pelo rádio da Ferrari não vazou nenhuma, né? Não vazou nenhuma na prova. A briga pela 7ª posição, Trulli e Fisichella. O Briatore mandou o Fisichella acelerar, que ele estava mais veloz. Ele ouviu o chefe. Em primeiro, Felipe Massa. Em segundo, Lewis Hamilton. Em terceiro, Kimi Raikkonen. Olha a travada do Hamilton aí. A impressão é que o Hamilton também está sentindo. Poxa, acho que dá. Acho que dá. O piloto acredita e às vezes erra. No caso do Hamilton, que é novato, que acabou de chegar na Fórmula 1, a Fórmula 1 é o sonho do piloto. Então pode ter certeza que mesmo que ele nem pense assim, ele sabe da dificuldade de chegar no Massa e conseguir ultrapassagem, só o fato dele cruzar a linha de chegada colado no primeiro lugar já é um sonho, né? Já é uma imagem que você há pouco tempo sonhava e agora tá acontecendo. Então tenho certeza que isso também é uma coisa que conta nessa hora. Outro detalhe ali, a gente viu ele travando a roda, né? O freio a disco, o disco de freio incandescente. Só para lembrar, um disco de Fórmula 1 trabalha na casa dos 700 graus centígrados. Então é uma temperatura muito alta e por isso que fica incandescente, como ficou agora. O Barrichello está aí na 13ª posição. Bom, Kleber, agora não tem mais nenhum carro entre o Alonso, entre o Hamilton e o Massa. Né? Agora é o real. Eles completam mais uma volta. 3,5 a diferença nessa volta. Vão para as 2 últimas voltas. 3.599. São mais 2 voltas para o Felipe Massa manter toda a liderança que ele teve durante o final de semana no Bahrein e conquistar a primeira vitória, conquistar 10 pontos. Com esses resultados, a matemática do campeonato deixa Hamilton, Raikkonen, deixa também o Alonso. Hamilton, Alonso e Raikkonen com 22 pontos. O Felipe sobe para 17 pontos. A briga fica abertíssima para a temporada europeia que começa dia 13 no Grande Prêmio da Espanha. 3.680. Agora a cada trecho a distância é fundamental. 3,6. Para você tirar em 2 voltas e ultrapassar, não é o mais provável, não é o viável. Mas a pressão por si só, ela provoca erro, ela provoca uma série de acontecimentos que não são os mais lógicos. Se tudo tiver sido obra da administração do Felipe, é mais uma prova da maturidade que ele está alcançando. Muito bom que seja assim e muito bom que ele vai conseguir o que seria para ele o primeiro que a gente chama na Fórmula 1 de hat-trick, que é ele consegue a pole position, a vitória e a melhor volta da corrida. Exatamente. 34,067 a primeira volta. O Fisichella indo para cima do Trulli, tentando a 7ª posição. Quase conseguiu. E a boa notícia é que o Massa fez a volta anterior em 34,8 e o Hamilton em 34,9. Aí sem obstáculos, sem justificativa, sem explicação. Não tem retardatário, não tem nada. Alonso para cima do Heidfeld, hein? Alonso não parece satisfeito com a posição, a fim de não dividir com ninguém a liderança do campeonato.
Última volta para o Grande Prêmio do Bahrein. Última volta para Felipe Massa conquistar a sua primeira vitória na temporada 2007. Para Felipe Massa conquistar a sua terceira vitória na carreira. O piloto brasileiro de 25 anos que entrou na temporada como um dos favoritos, que fez a pole position no último Grande Prêmio, mas não teve um bom desempenho na corrida da Malásia, que teve problema com o câmbio na primeira prova na Austrália e fez uma corrida de recuperação. Não pegou nem pódio ainda na temporada, um sexto e um quinto lugares. Agora vem para fazer esse final de semana impecável. Rápido nos treinos livres, pole position, bem na prova, volta mais rápida com 1:34.067 na 42ª volta. São alguns metros para Felipe Massa ter o fim de semana perfeito, mostrar que a contenção na comemoração, na pole position, era fruto de uma administração emocional. Vem Felipe, a bandeirada para Felipe Massa, pro Brasil cantar no domingo. Brasil! O som do Brasil na Fórmula 1. Brasil! Fatura sua primeira vitória na temporada 2007. Chega na pontuação. Mostra o equilíbrio do campeonato. Mostra a força. Mostra a maturidade de um jovem piloto que busca o seu grande espaço na categoria mais impressionante, mais sofisticada do automobilismo. Felipe Massa é o Brasil na frente. Brasil! Pro som que encantou e embalou gerações vencedoras, agora embala a nova geração do automobilismo, com o Felipe Massa na liderança. Good boy. I'm very, very proud here. Nice one. Fantastico. Felipe, hai guidato da campione. Thank you, guys. Os elogios para Felipe Massa, parece que teve o Jean Todt ali falando também, ele agradecendo a todos os componentes da equipe. Teve a voz do Jean ali falando italiano. Thank you. Rubinho ao lado, que bacana. Eu ia dizer, teve a voz do Jean ali falando italiano, dizendo que Felipe, você guiou como campeão. Então é fantástico você poder ouvir isso, ainda mais da boca do Jean Todt. Brasil! Teve mesmo todo esse embalo. Vai acontecer mais uma série de coisas na corrida, na temporada 2007. Nessa corrida, ele fez o que tinha que fazer. Ele foi pole, ele foi discreto, ele voou quando tinha que voar com pista limpa, a equipe fez as paradas de boxe todas com absoluta qualidade e o resultado aí está, com 1h33, 27,515, Felipe Massa. O Brasil na frente no Grande Prêmio do Bahrein, com Hamilton em segundo, Raikkonen em terceiro, Ferrari e McLaren, Ferrari no pódio, Heidfeld com a BMW em quarto, Alonso com a McLaren em quinto, Kubica com a BMW em sexto, Trulli da Toyota, o sétimo, Fisichella da Renault, o oitavo, os que pontuaram, o Barrichello terminou na 13ª posição, o Grande Prêmio do Bahrein, com Felipe Massa faturando 10 pontos. Brasil! Aí a classificação final, os que abandonaram, Weber, Coulthard, Sato, Liuzzi, Button e Speed, o Barrichello ali na 13ª posição. Para o Rubinho, foi feito o que dava para fazer dentro das atuais condições da Honda. Uma belíssima vitória, uma vitória madura, essa frase do Todt, né? Vitória de guiou como um campeão. E olha aqui, bela imagem da nova geração, né? 22 anos, 25 anos, os aplausos de um jovem que em 3 corridas faz 3 pódios, o Lewis Hamilton. É para se aplaudir também ao piloto inglês. E o Felipe vem para o box depois de passear com muita competência no Grande Prêmio do Bahrein. É para se emocionar com uma vitória dessa do Felipe e de ouvir o Jean Todt falar, você guiou como um campeão. Olha a frase, como um campeão. Ou seja, na Ferrari é essa história ainda. Os dois estão ali para serem campeões. Brasil! E o Massa parte do zero, o campeonato para ele pode considerar que esteja começando agora. Era isso, né? Vou começar um novo campeonato de repente aqui no Bahrein.
e começou a desenhar esse novo campeonato. Na sexta-feira, o primeiro rabisco, os treinos livres. No sábado, o desenho um pouco mais firme, forte com a pole position. E chega o domingo para ele colorir de vermelho e de verde e amarelo o Grande Prêmio do Bahrein. Brasil! Engenheiro dele. Rob Smedley, engenheiro inglês, que está tendo um ótimo trabalho na Ferrari, tentando aprender italiano, mas mesmo que não saiba falar italiano, já está dando conta de fazer um ótimo trabalho junto com o Felipe. E agora sim, né? Agora extravasa, agora comemora, agora vibra. Agora ele fez o que tinha que ser feito neste Grande Prêmio. Chega também, já chegou o Kimi Raikkonen, chega agora o Lewis Hamilton, que também merece todos os aplausos, os elogios. Né? 22 anos de idade. Espetáculo, espetáculo. 3 pódios consecutivos nas 3 primeiras corridas da vida, e essa elegância que ele demonstrou em outras atitudes, e agora ao encostar no Massa, ele não é que ele cumprimentasse o Massa, ele aplaudiu. Aplaudiu o Massa. Eu esperava que ele fosse andar bem, mas eu devo dizer que não tanto assim. É fora de série, é fantástico o desempenho dele. Outro grande maturidade também. Outro grande os 2 destaques. No dia assim, o Felipe pela vitória, por tudo que fez, mas 2 destaques que não conquistaram a vitória, justamente o Hamilton e o Heidfeld. E o Alonso, uma corrida mais discreta, né? No 5º lugar. Então pontuaram o Fisichella 1 ponto, o Trulli 2, o Kubica 3, o Alonso 4, o Heidfeld 5, 6 pontos o Kimi Raikkonen, 8 pontos o Hamilton, 10 pontos o Felipe Massa. No campeonato agora, Raikkonen, Hamilton e Alonso com 22 pontos. O Massa com 17 pontos. E o Heidfeld sobe para 15 pontos. Ou seja, um começo de temporada dos mais brilhantes, competitivos. A vantagem da Ferrari é grande, a da McLaren é muito em relação às outras também. Mas tem briga e tem 4 pilotos brigando, o que é mais legal. E o engenheiro alguém da equipe McLaren, não sei se o engenheiro da equipe McLaren entrou no rádio do Hamilton dizendo assim com uma voz bem suave: meu amigo, você está na liderança do campeonato, sendo novato assim, então você vê que a moral dele está alta. Exatamente, você está na liderança do campeonato com 22 anos e 3 corridas, é para moldurar a manchete de amanhã no jornal. Tem uma conquista a mais ainda do Massa. Eu falei do hat-trick, que é pole position, vitória e melhor volta. Ele ainda fez o que se chama de Grand Chelem, que é pole position, melhor volta, vitória e maior número de voltas lideradas na corrida. E essa é uma imagem que a gente pouco vê, né? Quer dizer, fim da corrida. É um beijinho pro Brasil inteiro do Massa, que retribui certamente o carinho. Terminada a corrida, eles vão para essa sala, eles não podem ter contato com ninguém, entrevistar ninguém, dar entrevista. Ficam ali, uma aguinha, o boné e o pódio. Com Felipe Massa no degrau mais alto. Brasil! E o hino nacional brasileiro no som da Fórmula 1 deste domingo. E agora o hino nacional da Itália, a Ferrari.
últimos anos foram 5 títulos do Schumacher pela Ferrari, né? E muitas vezes nós ouvimos, foi o maior sucesso da Fórmula 1, o hino da Alemanha e o hino da Ferrari. Nos 2 últimos anos, o Fernando Alonso levou muito bem a Espanha a esses degraus mais altos e conseguiu o bicampeonato. Agora, recebendo aí do príncipe do Bahrein, ele recebe de Ahmad El Khalifa o troféu de primeiro. Agora, o hino da Itália volta e o hino do Brasil pinta. A Ferrari domina o começo da temporada com uma vitória do Kimi, com essa vitória do Massa. A McLaren teve a vitória do Alonso, tem uma performance excepcional do Lewis Hamilton. Ganha, recebe aí o seu troféu como construtor, a Ferrari. E o fato é que a gente volta a ter a satisfação, a expectativa, a torcida pelas vitórias, pelos títulos. E a Fórmula 1 se reencontra com uma nova geração, com uma geração competitiva, forte, talentosa. É um começo auspicioso da Fórmula 1. Acho que ficou mais do que comprovado tudo que o Felipe vinha mostrando na pré-temporada em termos de desempenho. Infelizmente nas primeiras corridas não aconteceu o que todo mundo esperava, mas está aí a prova, né? O Reginaldo falou de hat-trick, né? Melhor pole position, melhor volta e vitória, que é famoso aqui no Brasil, barba, cabelo e bigode. Ou seja, o Felipe fez tudo que podia, tá com muita moral, precisava justamente desse esforço, desse reforço no lado psicológico até para poder enfrentar a fase europeia como favorito, né? Então eu quero ver o que a imprensa italiana, que foi um pouquinho responsável em criticar o Felipe, vai falar amanhã, porque sem dúvida ele fez um trabalho nota 10. Agora é a festa do champanhe no pódio do Bahrein. O campeonato de construtores também aperta, né? A McLaren 44, Ferrari 39 agora. 5 pontos agora a diferença. Olha o Hamilton, no melhor estilo dos grandes pilotos, o Hamilton, né? Ele foi preparado e ele chega com todo o estilo, brinca, cumprimenta, joga champanhe no companheiro, no adversário que é um companheiro, e toda a festa para Felipe Massa. Muito mais discreto que Kimi Raikkonen. Agora a foto dos vencedores, e os vencedores têm na primeira linha o nome de Felipe Massa, da Ferrari do Brasil. Para embalar esse domingo a vitória de Felipe Massa, a grande vitória do Felipe Massa, dia 13 de maio, a Fórmula 1 está de volta com o Grande Prêmio da Espanha. Você vai ter em todos os nossos telejornais, no Fantástico, a cobertura completa. Agora na sequência tem o Auto Esporte e logo depois o Esporte Espetacular. E claro, vai falar muito também da vitória de Felipe Massa, o Brasil na frente. Obrigado a todos, um grande abraço. Globo, a gente se vê por aqui.